Eu sou Stefani, sócia do escritório Marins Bertoldi. Aqui comigo está a Lorraine, também head de Direito Ambiental do escritório Marins Bertoldi. Lorraine, o tema é muito interessante, a gente tem muita coisa para falar, a gente não tem muito tempo, então a gente vai ser muito objetiva, né? A gente tem uma agenda mundial sobre os temas ambientais, cada vez mais temos tido mais repercussão, e eu quero que você nos conte um pouco, então conte para todos, né? O que é o crédito de carbono, como ele funciona e o que isso está relacionado com as empresas que estão aqui hoje na Mercoagro. Bom, olá a todos, sejam bem-vindos a esse podcast. Eu sou a Lorraine Bender. Eu gostaria, então, primeiro de convidá-los a quem quiser escutar um pouquinho mais sobre o tema, que compareça amanhã aqui na Mercoagro, às 19 horas, no Pavilhão Amarelo, para escutar sobre essa questão bem palpitante aí sobre a descarbonização e o que isso impacta na indústria do agro. Tá. Respondendo à tua primeira pergunta, Stefani, o que a gente pode dar um spoiler do que vai ser amanhã a apresentação, né? Nosso bate-papo, nossa roda de conversas. O mercado brasileiro é um mercado que ainda é voluntário, não é um mercado regulado, tá? Esse mercado ele está em vias de ser regulado, tá? Já existe aí há algum tempo uma movimentação do Poder Legislativo em regular esse mercado. Existem sim algumas normas, como da CVM, da SUSEP, que trazem as diretrizes para a descarbonização. Tá, de metas a serem atingidas para a diminuição dos gases de efeito estufa. Importante dizer que esses gases de efeito estufa não é tão somente o gás carbônico. Gases de efeito estufa são diversos outros gases, mas que para facilitar o entendimento de um assunto tão difícil de entender, a gente trata de carbono equivalente, então são vários gases, inclusive aquele gás do ar-condicionado, que é uma fonte fugitiva, por exemplo, numa indústria, num frigorífico, então tem relação assim com o tema aqui da Mercoagro, esse gás, ele é contabilizado no inventário de gases de efeito estufa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O mercado brasileiro não é ainda um mercado regulado. Isso significa que a gente ainda, então, não tem nenhuma obrigação em relação a isso? Veja bem, a gente não tem uma obrigação legal determinando que há uma necessidade de descarbonizar, há uma necessidade de reduzir. Mas existe sim, por exemplo, resoluções da CVM, resoluções da SUSEP que trazem uma obrigação da empresa de diminuir a pegada de carbono. Outro detalhe também se trata do tema das COPs, das Conferências das Partes. Então, onde os países se comprometeram a reduzir a temperatura da Terra em 1,5 grau até 2030 e pelo menos 2 graus até 2050. Essa é a famosa Agenda 2030 que a gente escuta falar tanto. Exatamente, Agenda 2030. Então, essa obrigação de redução da temperatura da Terra é uma obrigação que vai ser repassada aos empresários, às indústrias, às pessoas jurídicas, às pessoas físicas. Então, essa já é uma obrigação a ser cumprida. Institucional, né? E a gente percebe que esse assunto surge muito quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de governança corporativa, a gente já percebe as empresas muito preocupadas em relação à sua imagem ambiental perante os seus fornecedores e na sua cadeia produtiva, né? Exatamente. Tem toda uma relação com o ESG, né, ou com ESG, ou com ASG, né, porque ambiental, social e governança. A questão da governança corporativa está atrelada a tudo isso, porque é uma questão de governança decidir se você vai, por uma convicção sua, adotar essas questões de mudança climática, né, se você vai comprar essa questão tão importante, né? A gente tem visto aí, aqui na região, né, de Chapecó, muitos ciclones, aqui muito perto da gente, na região de Lajeado, de Mussum, uma coisa catastrófica. Isso é o quê? É mudança climática. Tá? Aumento da temperatura da terra. Ontem a gente estava aqui em Chapecó com um calor absurdo dentro da Mercoagro, hoje a gente está passando frio. Então são ciclos assim que a gente precisa observar e que o empresário tem que estar pensando nisso até por uma questão social, né? Isso, ele é o S do ESG, né?
E, na verdade, a gente percebe uma pressão também da cadeia produtiva, né? Quando a gente fala de empresas do fim da cadeia, dos stakeholders, quando a gente fala de empresas que já vêm com algumas exigências documentais, relatório de sustentabilidade também. Isso tudo consta, por exemplo, se uma empresa tiver uma política de crédito de carbono, ela pode inserir isso dentro do relatório de sustentabilidade, vai estar ali. O inventário de gases de efeito estufa é o primeiro passo para que uma empresa saiba o quanto ela está emitindo de gases, né? Uma indústria, ela precisa saber o quanto ela está emitindo de gases para a atmosfera, tanto no seu escopo 1, que são as emissões diretas do seu processo produtivo, quanto do escopo 2, que tem relação ali com a sua cadeia de fornecimento de energia, quanto do escopo 3, que são emissões indiretas, né? Que até inicialmente é uma questão voluntária. Então, fazer o inventário de gases hoje ainda não é uma obrigação, mas a gente já tem verificado em algumas atividades que são cobradas pelo órgão ambiental, o órgão ambiental estadual ou municipal ou até mesmo o IBAMA, cobra, né, para apresentar esse inventário de gases. Ontem, inclusive, a gente teve uma notícia, né, de uma ação civil pública lá do Amazonas. A AGU protocolou uma ação civil pública contra um pecuarista que desmatou uma área grande de floresta dos anos 2003 a 2016, se eu não me engano, né? Exato. E foi enquadrado num crime de dano ambiental. De dano climático e ambiental. Por conta da poluição emitida durante as queimadas. Isso. O pedido foi assim, como não tão somente pelo problema ambiental, mas pela ausência da floresta que poderia capturar carbono e diminuir o dano climático. Uhum. Então, houve essa ação civil pública. Então, isso aconteceu na AGU, né, na Procuradoria Federal. A gente está atento, né, a gente trabalha com isso. Nós estamos em vários grupos de estudo, estamos atentos a todas essas mudanças e essas questões relacionadas a essas cobranças aí da Procuradoria, das promotorias, né, de como isso virá. Lorraine, a gente sempre fala, né, que nosso intuito, principalmente o teu, né, como atuante na área, é que quanto mais conhecimento a sociedade tiver, mais fácil fica de compreender as obrigações, as penalizações, né, e o crédito de carbono não é diferente. Quando a gente vê uma autuação como essa que tivemos notícia ontem, é assustador, né? A gente fica com um pouco de frio na barriga, mas é importante que as empresas, que as pessoas saibam do que se trata para poder entender o assunto, para poder saber o que vai fazer, quais medidas vai adotar para evitar esse tipo de situação. Então, fala um pouco mais para a gente, né? Que eu também quero saber que tipo de projeto que uma empresa pode ter que pode gerar crédito ou, enfim, ser relacionado. Veja, projetos de crédito de carbono existem mais de 170, né? Então tem que verificar qual é a viabilidade, né, e a possibilidade dentro do que for apresentado. Então existem projetos com reflorestamento, com RED+, com biodigestores, com, por exemplo, aqui na região, né, produção de suínos. Há muita possibilidade de fazer projetos com os dejetos dos suínos, né, projetos de carbono. Aí a gente precisa analisar a viabilidade, a quantidade de suínos necessárias que gerem uma quantidade de dejeto que seja possível gerar um crédito. De outro lado, a gente também tem que verificar, por exemplo, se uma indústria ela emite muito gás, ela está devedora, né, ela está emitindo muitos gases, e se ela não tem esse lado que pode captar carbono e ela não pode neutralizar. Então, seria a descarbonização, que é um tema que a gente vai conversar amanhã bastante na nossa roda de conversa. Então, existem diversos, né, existem vários projetos que a gente pode, sim, apresentar. Questões relacionadas à agricultura regenerativa, de acordo com o tipo do projeto e o quanto ele capta de carbono, ele tem um valor agregado, tá? Que hoje não existe um valor fixo, como eu falei lá no início, em razão da ausência de regulação ainda, mas varia entre 1 a 10 dólares a tonelada de carbono equivalente. Então, qualquer tipo de empresa
pode fazer um inventário e dentro desse inventário a gente pode considerar que também é feito um mapeamento de risco, assim, para entender quanto que está poluindo, como que pode ser feito um projeto a longo prazo. A importância do inventário de gases, até falando aí um pouquinho do projeto de lei que está em vigor e que é o que está mais avançado para virar a regulação do mercado de crédito de carbono no Brasil, vão existir, muito provavelmente, faixas de obrigações para a regulação do mercado e para a descarbonização. Então, haverá uma faixa de X a Y, por exemplo, né, de X a X mais 2, que será obrigado que não terá a obrigação de descarbonizar. Vamos dizer, você gera 10 mil toneladas de carbono equivalente, você não precisa descarbonizar. Agora, se você gera acima disso, você precisa descarbonizar num prazo de tanto tempo. Então, haverá sim essa obrigação. Então, se você hoje já faz seu inventário de gases e já sabe o quanto você está emitindo ou o quanto você está devendo, você já pode pensar em soluções para diminuir essa emissão, para de repente se enquadrar numa faixa que você não precise descarbonizar, que você consiga fazer, não precise fazer projetos, possa diminuir dentro da sua própria cadeia, como por exemplo, trocar a sua geração, a busca da sua energia por energias renováveis, Mercado Livre, etc. Tem N projetos simples que você já consegue reduzir sua emissão de gases. E o que eu lembro que você falou há pouco tempo atrás de uma bolsa de gases, né? Uma bolsa que negocia gases. Então, assim, já existe isso, existe no Brasil, essa bolsa, essas transações já existem no Brasil? São transações isoladas, né? O que existe de negociação de carbono no Brasil é voluntário, como eu falei no início, e existe sim uma negociação via tokenização, né, e bolsa, assim, até via Banco do Brasil, mas é algo muito incipiente. Uhum. O interessante mesmo é aguardar a regulação, né, e verificar. Na Europa, sim, existe uma regulação, já existe algo mais palpável há bastante tempo. Então, o Brasil está caminhando, sim, para uma regulação e em breve teremos, a gente tem notícia aí que nesse governo federal isso deve ser regulado. Não sei se sabemos em que termos, né? Uhum. Mas a gente acompanha aí até com o anteprojeto de lei, etc., para que tudo venha de uma forma mais suave. Tá. E a certificadora de crédito de carbono que é parecido com isso que a gente está falando, existe a bolsa, né? Existe a bolsa de crédito e existe também a certificadora de crédito. A certificadora é mais ou menos assim, então eu tenho crédito e eu posso vender, e a gente tem agora a primeira certificadora no Brasil, né? Do Líder Blumenau, então essa certificadora atesta aquele crédito, você fica habilitado a vender. Exato. Essa certificadora, ela vai ser lançada agora em alusão ao Dia da Árvore, em setembro, né? Uhum. Ela é daqui de Santa Catarina. Então, vamos ver como que ela vai operar, mas normalmente ela certifica o teu projeto. Então, a ordem é a seguinte: você faz o inventário de gases e verifica quanto você emite de gases. Aí você faz um projeto, primeiro verifica a viabilidade do projeto, porque às vezes custa caro um projeto, né, de crédito de carbono. Então você verifica se esse projeto ele é viável em relação ao quanto ele pode trazer de crédito. Ele sendo viável, faz-se o projeto e se apresenta para uma certificadora. A certificadora aprova, certifica e aí começa a gerar os seus créditos. Aí ela apresenta, ela vai fazer a comercialização desses créditos. Tá. Então é um tema que rende muito ainda, muitas discussões, principalmente porque a gente não tem regulação no Brasil, né? A gente está começando esse caminho, mas a ideia é transmitir conhecimento. Então, esse podcast, amanhã a palestra, e a SIC está encabeçando esse assunto também aqui para Chapecó, para as empresas daqui que tiverem mais interesse no tema, né? Exatamente. Podem amanhã também comparecer na palestra para tirar as dúvidas que tiverem, enfim. Exato. Como eu falei no início, né, amanhã às 19 horas estaremos aqui no Pavilhão Amarelo falando um pouquinho desse tema. Não teremos todas as respostas, porque as perguntas são muitas e as dúvidas, né, são diversas, e todo dia nós temos novas notícias, por isso que a gente procura sempre estar em todos os grupos de estudos para poder estar o mais antenado possível no que está acontecendo aí em todos
os cantos, né, sobre esse tema. Exatamente. Quem tiver a oportunidade de participar amanhã da palestra e vir conhecer a feira e visitar, é um convite nosso e da SIC também para que estejam presentes. Obrigada e até amanhã.